Olá, esse é mais um episódio da nossa websérie Open Innovation Hubs e Labs de Inovação e hoje com uma convidada muito especial. Já já ela vai se apresentar, mas te garanto que o conteúdo é muito rico e vai te ajudar a fazer inovação na prática. E também estou acompanhado dela, minha sócia, querida, companheira, colega, amiga de trabalho, Milena Fonseca. Tudo bem, Mi? Tudo bom, LG? Oi, pessoal, sempre bom estar aqui com vocês, ainda mais com uma convidada dessas, né? Então, ansiosa para ver aí o que vai sair do nosso papo hoje. Eu também. Então vamos trazê-la para cá, colocar aqui no nosso palco digital, no nosso palco virtual. Zaima, tudo bem, Zaima? Muito bem-vinda. Olá, LG, Milena. Eu não me considero uma convidada, eu me considero da casa, né? Assim, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão bacana, coisa que eu adoro, é compartilhar nossa experiência. Inovação, a base é a colaboração, não é? Assim, o Open Innovation é isso, né? Assim, a gente se abrir para o mercado, colaborar com empresas de diversas naturezas. Então, é um prazer realmente estar aqui falando desse assunto e eu espero que eu contribua realmente com as empresas, né, assim, com os parceiros aí da ACE no processo de inovação e de Open Innovation, tá? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, com certeza vai contribuir. E a primeira pergunta, Zaima, vamos começar do começo. Como que você chegou nessa posição que você está? De onde vem esse sotaque bonito que você tem aí? Conta um pouco de você para a gente, por favor. Ah, sensacional. Eu sou goiana, de uma cidade perto daqui de Uberlândia, eu fico baseada em Uberlândia hoje, que chama Itumbiara. Então, meu sotaque é um pouco misto aí desse meu goiano, mas eu já estou em Uberlândia já há bastante tempo, vim para estudar, né? Sou engenheira, formada aqui na Universidade Federal de Uberlândia, depois me interessei sobre a questão de telecomunicações, acabei fazendo uma especialização e mergulhei, assim, minha carreira a grande maioria do tempo foi no setor de telecom. Estou no Grupo Algar há mais de 20 anos e passei pelo Grupo Algar em diversas áreas, mas me conectei com a inovação, né, muito com o objetivo e interesse de entender um pouco mais como que os produtos, os serviços eram desenvolvidos, né, para o nosso cliente. E aí, quando eu tive contato com esse processo de desenvolvimento de produto e serviço, eu me apaixonei. Então, grande parte da minha carreira foi construída na área de desenvolvimento de produtos, serviços, inovação, né, e até novos negócios. Mas durante um tempo da minha carreira, já respondendo a sua primeira pergunta, como eu vim parar aqui, né? Assim, eu gerenciei a unidade móvel da Algar Telecom. A Algar Telecom tem uma operação móvel em torno de 90 cidades aqui no interior do país, então a gente inclusive acabou de comprar frequência para evoluir a nossa rede aí para o 5G, mas nessa operação, né, assim, há um tempo atrás, ela passava por um momento crítico, né? Ela tinha perdido bastante base de clientes, o foco da organização realmente, né? E eu tinha participado do turnaround desse negócio, né? Assim, a gente pegou essa unidade de negócios com um market share muito fraco, a gente tinha aproximadamente 12% do market share na nossa área, e a gente repaginou, investiu, mudamos o nosso portfólio, inclusive com muita inovação, porque a Algar Telecom foi a primeira empresa a quebrar aquele conceito de clube. Hoje ficou no passado, né? Mas antes as pessoas tinham mais de um celular, porque era impossível falar entre as operadoras o custo que era. Então, normalmente o cliente tinha 2, 3 celulares, tinha os celulares de 2 chips, porque as operadoras elas privilegiavam a base realmente que elas tinham. A Algar Telecom foi a primeira empresa a levar esse conceito para o cliente. A gente percebeu que era um problema para ele isso, né? Então a gente resolveu resolver esse problema, quebrar o clube, e a gente levou a possibilidade dele ter o mesmo custo para chamada dentro da rede, fora da rede. Isso fez a transformação do nosso negócio, a gente conseguiu chegar na liderança. Hoje somos ainda líderes da prestação de serviço móvel. Mas eu estou contando essa história para vocês porque eu estava no momento de carreira assim meio que colhendo os louros dessa transformação, todo o movimento positivo que foi feito, né, assim, da nossa operação se tornando rentável, conquistando clientes. Quando o presidente da empresa me chamou um dia na sala dele para falar de um desejo, né? Há 5 anos atrás, porque o Brain, que é esse centro de inovação, foi fundado pela Algar Telecom,
é uma iniciativa nova, né? Tem apenas 4 anos de vida. Então, há 5 anos atrás, aproximadamente, né, o Jean me contou esse desejo que era a gente trabalhar a inovação com esse foco de geração de novos negócios. E a Algar Telecom é uma empresa de telecomunicações, o core da nossa prestação de serviço é tecnologia. E há 5 anos atrás, a gente vivia de forma bastante acelerada já a transformação digital. Né? O termo, na verdade, foi cunhado há 5 anos atrás. E a transformação digital, ela aparecia para a gente como uma tempestade, né? Eu até brinco que no lugar de transformação era tempestade digital, porque ela era assustadora sob a ótica de podia destruir o nosso negócio. A gente viveu, inclusive, algumas linhas de negócio que desapareceram em função da evolução tecnológica. O SMS talvez é a principal ícone, né, do setor de telecom. O WhatsApp veio e acabou com as receitas de SMS. E assim como o WhatsApp, a gente sofria também ataque de outras over-the-tops, né? Os streamings de vídeo. Então, naquele tempo já começava a ficar muito forte, assim, as grandes empresas do setor da internet, né? Então, a gente, naquele momento, a gente olhava para a transformação digital com aquele olhar de quem olha para uma tempestade, né? Barulho, raio, destruição e tal. Só que a gente decidiu, e esse era o desejo que o Jean trouxe, um olhar diferente para isso. O que a gente poderia oportunizar com essa transformação digital? O que a gente poderia, na verdade, surfar nas ondas dessa tempestade, toda essa energia que é gerada para trazer novos negócios para a empresa. E foi esse o desejo que ele trouxe, né, que ele expôs. E ele me convidou para ajudar, óbvio, junto com um grupo de outros executivos da empresa, para fazer o desenho do que seria essa unidade de negócios, focada em desenvolver inovação, usando muita tecnologia disruptiva para gerar novos resultados e, de fato, colocar o nosso cliente no centro e entender o que a gente poderia resolver de problema para eles. E aí eu demorei 10 segundos para falar, tô dentro, quero muito, faz muito sentido com tudo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. E aí a gente começou, então, a partir desse momento, desenhar o que seria essa unidade de negócio. A gente olhou muitos benchmarks, não só do nosso setor, mas fora também, né? Setor automobilístico, de consultorias, visitamos centro de inovações e a gente percebeu que assim, não tinha uma receita de bolo. O centro de inovação, ele tem que estar muito alinhado ao objetivo estratégico da empresa. A gente fez o nosso próprio desenho, mas a base do que a gente desenhou, eu entendo que é comum em toda a inovação, que é trabalhar com colaboração, trabalhar com métodos e práticas apropriados ao desenvolvimento da inovação, porque a inovação é muita incerteza. A gente não tem um playbook, né? A gente não tem um histórico para a gente olhar para fazer o futuro, a gente tem que criar esse histórico. Então, a gente nasceu como unidade totalmente ágil, mas com esse foco de ter um mindset apropriado para o desenvolvimento da inovação, trabalhar com essas tecnologias disruptivas, mas principalmente colocar o nosso cliente no centro, entender o que a gente poderia gerar de valor para o nosso cliente, e aí o Brain nasceu, né, assim, há 4 anos atrás, e a gente tem aí uma história de bastante entregas já para a Algar Telecom, e eu falo para você que não me arrependo em momento nenhum da decisão em 10 segundos que eu tomei de sair da minha cadeira, colhendo os louros, um momento confortável da minha trajetória, para embarcar nessa novidade aí, construir esse centro de inovação. É isso, então, esse é o histórico, né, assim, de como eu vim parar aqui, viu, LG? Zaima, e foi um ponto muito interessante que você citou, o quanto que o Brain está ligado aos objetivos estratégicos da Algar, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, como que o Brain hoje se conecta à estratégia da Algar Telecom e até mesmo como que ele drive em alguns momentos a própria estratégia, né? Conta um pouco para a gente dessa simbiose. Sensacional, Milena. Então, a gente se conecta na estratégia de 2 formas, né? Uma é o objetivo principal da criação da nossa estrutura, que é a geração de novas fontes de receita para a Algar Telecom, seja uma modelagem mais próxima do core, onde a gente desenvolve produtos e serviços que vão ser inseridos
nas unidades de negócio existentes dentro da Algar Telecom. Então, a gente entende os desafios da evolução do portfólio, do roadmap da Algar Telecom, alinhado com a estratégia dessas unidades de negócio, né? Então, dentro da empresa, nós temos 2 unidades de negócio de produto, uma de IoT e outra de serviços TIC, né, de TI e comunicação, e 2 unidades de negócio que olham para segmentos de cliente, uma que foca em empresas, né, que é o B2B, e a outra que foca em indivíduo, pessoa física, que é o B2C. Então, nós entendemos nesse contexto a estratégia dessas unidades de negócio e a gente desenvolve produtos e serviços e soluções que vão ajudá-los, né, a entregar os resultados da empresa, né? Então, esse é um primeiro movimento, mas o Brain, além disso, ele tem também a missão de desenvolver novas unidades de negócio e até novos negócios para a Algar Telecom. E aí, nesse contexto de novas unidades de negócio, novos negócios, que são iniciativas de um pouco mais de distância, né, assim, do core da empresa, a gente entende, então, a estratégia macro da organização, para onde ela gostaria de caminhar, e daí a gente identifica oportunidades que podem levá-la para esse futuro que ela traçou. Então, um exemplo para tangibilizar isso é uma dessas unidades de negócio que eu falei para vocês, que é a de IoT. Ela foi criada dentro do Brain, incubada dentro do Brain, até que ela tivesse uma escala suficiente para ser retornada para dentro da Algar Telecom, e aí ela teve a escala, né? E tudo se deu em função desse alinhamento estratégico. Nós entendemos, desde a criação do Brain, inclusive, que a IoT era uma grande oportunidade para a Algar Telecom e que a gente deveria ter iniciativas coordenadas para que a gente pudesse trazer, de fato, essa oportunidade para a empresa. Nós desenvolvemos um planejamento, um roadmap e criamos essa unidade de negócio que hoje tem tido muito sucesso. Só para colocar esses números, né, assim, a Algar Telecom, nessa operação móvel que eu liderei há um tempo atrás, ela levou 30 anos para chegar numa marca de 1,2 milhão de clientes na base. Essa é a base da empresa hoje, né? Pessoas físicas, jurídicas, etc. Essa unidade de negócio alcançou, e a gente comemorou a semana passada, a marca de 2 milhões de SIM cards vendidos em 2 anos de existência. Ela entrou em escala, exatamente. Então, a gente está muito feliz com a realização. E, além disso, nós temos outras coisas no pipe, né, que são criações de novos negócios, também com esse horizonte que eu falei para vocês, de olhar para a estratégia da Algar Telecom e a gente conseguir, de alguma maneira, ajudá-los a entregar, de fato, né, esses objetivos e a realizar esse norte. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que nós trabalhamos desde o início do Brain foi a questão do mindset, né? Assim, a gente, como eu já falei aqui para vocês, a gente entendeu nesses benchmarks que nós fizemos que a gente também poderia ter um ambiente dentro da Algar Telecom, não só o Brain, mais apropriado para trabalhar esse mundo que é tão incerto, né? Assim, a incerteza ela não é só um privilégio da inovação, a incerteza é um privilégio da nossa vida. Diga-se de passagem que aconteceu na pandemia, né? Assim, imagina quem que foi que planejou algo similar à pandemia no ano passado e a gente teve que se adaptar. Então, a gente precisa de um mindset apropriado para esse mundo incerto que a gente vive hoje, cheio de desafios, de constante mudança. Então, a gente entendeu, quando a gente estava fazendo o design estratégico do Brain, que a gente também tinha uma oportunidade de transformar, inclusive, o modelo organizacional da Algar Telecom. Então, nós nascemos numa estrutura 100% ágil, onde a gente achata os níveis hierárquicos, onde a gente trabalha com um modelo que destrói o conceito tradicional de empresa voltada para departamentos, para uma empresa voltada para o cliente, né? Assim, com times multidisciplinares que vão trabalhar desafios do cliente, colocando o cliente no centro, buscando gerar valor de fato para o cliente, fazendo com que os nossos colaboradores, a gente chama de associados, os colaboradores do grupo, que eles tivessem uma visão muito mais ampliada do que o que eles têm. E isso
quando a gente se deparou com esse desafio da Algar Telecom de ter os nossos associados, os nossos colaboradores mais preparados, com uma estrutura que fosse mais fluida, que pudesse, de fato, ser apropriada aos desafios da empresa, a gente se conectou nessa estratégia e a gente passou a ser esse apoiador para essa transformação. De que forma? A gente trazia pessoas de dentro da Algar Telecom, inclusive com metas numéricas, né, de pessoas trabalhando conosco em projetos, entendendo e aprendendo como é essa nova forma de trabalho, programas para os nossos colaboradores, mas programas também para a liderança, que esse mindset é realmente desafiador para a liderança, é uma forma diferente de liderar, com outro ferramental, né? A liderança não usa mais o comando e controle, não usa mais o microgerenciamento de atividades, a liderança tem que ter outras ferramentas, então ela vinha para o Brain numa modelagem de ficar realmente imerso em projetos, para daí eles se transformarem e eles poderem ser essas pessoas que vão realizar a transformação dentro da empresa mãe. Então, durante 2 anos da nossa existência, né, a gente ficou muito focado também para esse pilar de transformação do mindset. Deu certo, a gente conseguiu nesse tempo capacitar mais de 1.500 pessoas em sala de aula, quase 200 pessoas nessa modelagem de rotatividade entre executivos e não executivos, e a Algar Telecom, então, lançou um programa para fazer essa transformação dentro da sua estrutura, que chama Estação at Scale, e hoje nós já temos em torno de 600 pessoas da estrutura toda da Algar Telecom que trabalham com a metodologia, porque são estruturas de staff, além do mindset ágil estar presente em todas as estruturas da empresa, no atendimento, operação, enfim, toda a organização entendeu o quanto que isso gera valor para a empresa, porque gera valor, de fato, para o cliente, né? Colocando o cliente no centro do que faz. Então, a gente se conecta com a estratégia dessa forma, tá, Milena? Assim, a gente entende os planos da empresa e a gente, de alguma forma, trabalha roadmaps, né? Seja sob a ótica de novas formas de trabalho, seja sob a ótica de desenvolvimento de produtos, serviços e novos negócios, tá? Zaima, obrigado, assim, no primeiro momento, já por essa riqueza de, até certo ponto, de detalhes, né? Naturalmente tem coisas que são confidenciais, mas você está falando de uma maneira muito didática, muito clara para quem não sabe exatamente como é o dia a dia, como operar uma iniciativa como o Brain. Então, se você puder aproveitar até essa oportunidade, são 4 anos de Brain, né? São 4 anos. Isso. Um baita resultado foi a unidade de negócios do IoT, que inclusive você trouxe um número aqui para a gente. Agora, você consegue sumarizar quais são os principais aprendizados, ou pelo menos aqueles que você fala, olha, eventualmente quem está assistindo, ouvindo ou acompanhando esse conteúdo aqui, fala, poxa, isso aqui foi um aprendizado que vai acelerar a curva de aprendizado de alguém em algum lugar do Brasil ou do mundo que está acessando esse conteúdo aqui agora. Sensacional, vamos sim. A gente trabalha tudo isso que eu falei para vocês de forma estruturada em 3 frentes, LG. A primeira frente, o foco dela é muito essa questão cultural. Essa mudança toda que eu falei para vocês é cultural, né? Inclusive, a inovação, agilidade são atributos da cultura do grupo Algar, né? Assim, não só da Algar Telecom. Então, essa primeira frente, que a gente chama de intraempreendedorismo, a gente trabalha atividades, programas e ações que vão estimular que essa cultura aconteça dentro da empresa. A inovação, ela só acontece se ela, de fato, acontecer em todas as áreas, né? A inovação não pode ser uma bolha, apesar do Brain ser uma unidade de negócios apartada, eu sou presidente, me reporta um conselho, a gestão da nossa unidade de negócio, ela tem autonomia, né? Assim, a gente precisa estar totalmente conectado no que diz respeito à inovação na estrutura da empresa. Então, essa primeira frente, ela trabalha isso, o estímulo à inovação. E nós temos programas estabelecidos para isso. Um programa, para exemplificar, é uma plataforma onde a gente coleta as ideias dos colaboradores no formato de pitch elevator. Essas ideias, elas vão para um grupo que é
a gente chama de tubarões, né? A gente usou o programa lá dos tubarões, né, do Shark Tank, para poder fazer esse estímulo dentro da empresa. A gente avalia essas ideias. Quando a ideia é aprovada, o colaborador recebe pela ideia. Quando ela é implementada, e aí a gente traz, de novo, toda a metodologia, suporte, recursos para que essa ideia seja validada, prototipada. Se ela é validada, o associado, o nosso colaborador que postou a ideia, ou o grupo, né? Porque essa ideia pode ser postada por um grupo de associados também, eles recebem mais. E quando a ideia ela é colocada em escala, eles recebem mais ainda, podendo ser... Eu posso até falar os valores aqui para vocês, a remuneração pode ser 4 vezes o salário deles. Então, é uma remuneração realmente importante. Isso faz com que as pessoas se estimulem a olhar para o seu trabalho e entender o que eles podem melhorar no seu trabalho, o que eles podem fazer para gerar mais valor para o cliente. E dessa iniciativa, nós tivemos, inclusive, patentes, né? Inclusive, a gente... tem um produto que é o rebobinador de fibra ótica, que ele foi criado pelos técnicos, ele tem uma pegada de facilitar o trabalho deles, encurtar a implantação do serviço de fibra ótica para o nosso cliente, que é muito bacana, o cliente quer receber a fibra ótica o mais rápido possível, né? Para a banda larga dele funcionar. E tem uma pegada ESG também, porque eles eliminaram uma série de descartes de fibra ótica que a gente tinha que fazer em função dos tamanhos, né, das implantações de fibra ótica na casa do nosso cliente. É uma coisa simples, né, assim, mas se eles não tivessem esse olhar de eu posso melhorar o meu trabalho, eu posso fazer alguma inovação aqui no que eu estou fazendo e que eu vou gerar mais valor para a empresa, para o cliente, isso não teria acontecido. Então, esse tipo de estímulo que a gente faz. A gente faz programas específicos para áreas, e aí são programas maiores, onde a gente desenvolve grupos de trabalho que vão desenvolver alguma solução. Depois a gente faz avaliação, bancas de avaliação desses projetos. Então, a gente cria o estímulo positivo para o nosso colaborador fazer com que a inovação aconteça. O segundo pilar é o pilar do Open Innovation, né? Assim, da colaboração e da abertura da empresa para fora. Nesse pilar, a gente trabalha se conectando com hubs de inovação, então por isso que hoje o Brain está no Porto Digital lá em Recife, considero ser um ecossistema super avançado. Somos parceiros da CAT no sul do país e inúmeros outros hubs de inovação, inclusive fora do país. A gente acabou de se associar aí com Portugal, né? Assim, o time da TICE, né, em Portugal, que a gente entendeu que faz muito sentido, eles trabalham com essa visão de globalização de soluções, então a gente está lá buscando startups que tenham soluções interessantes para trazer para o nosso mercado, e a gente faz programas de inovação aberta, de Open Innovation estruturados para o mercado, que é o nosso Brain Open. No Brain Open, a gente transforma as dores dos nossos clientes, as necessidades que eles têm, problemas que eles têm para resolver, em desafios, e a gente leva para o mercado. Inclusive, a gente está hoje com um Brain Open aberto, focando muito na jornada digital do nosso cliente. Então, a gente quer ajudar o nosso cliente do B2B, o pequeno cliente principalmente, a ter mais resultado, mais vendas com a sua digitalização. E a gente sabe que a pandemia trouxe muito essa necessidade para ele, né? Empresas que nunca tiveram contato com o mundo digital tiveram que obrigatoriamente ir para o mundo digital, onde a gente quer ajudar esse cliente a fazer isso de forma mais estruturada e ter resultado. Então, a gente leva essa ideia, né, assim, em forma de desafio para o mercado, para a gente atrair startups que tenham interesse em serem parceiros da Algar Telecom, e daí elas têm acesso à nossa base de clientes, né? Hoje, como eu falei, entre o B2C e o B2B, nós temos 1,5 milhão de clientes na nossa base, só no B2B, 200 mil clientes, e a gente tem uma força de vendas, né, pujante, uma presença hoje que vai do sul até o nordeste. Então, a gente leva para a startup, na minha visão,
o que é o principal para ela, que é o direito dela vencer no negócio dela, tendo acesso, né, à nossa base de clientes, à nossa força de venda, além, obviamente, de se relacionar conosco, aí vem construção de negócio, mentoria, né? Então, tem dado muito certo. Ao longo desse tempo, a gente já rodou muitas vezes nosso Brain Innovation. Só esse ano a gente já está na terceira rodada e a gente tem se relacionado com startups e trazido startups para fazer negócio com a Algar Telecom. Então, a gente tem tido bastante reconhecimento do mercado. E o último pilar é o pilar de transformar isso tudo em resultado. Uma coisa que eu falo sempre quando as empresas me procuram para benchmark, tudo isso que eu falei para vocês só existe se a gente der resultado de fato, né? A inovação precisa dar resultado, ela só existe se trouxer bottom line lá para a empresa e uma estrutura dessa aqui do Brain, ela precisa ser sustentável, né? Então, quando a empresa decidiu investir no Brain, era uma incerteza, né? Inclusive, foi uma coisa muito bacana que na época, a gente submeteu a aprovação da existência do Brain para holding, né, na Algar, e a gente conseguiu sair de lá com aprovação sem ter meta, né? A gente tinha uma ambição, então foi traçada uma ambição, o Brain, quando ele alcançar 5 anos de vida, que acontece o ano que vem, ele precisa gerar X milhões de receita incremental. Eu não posso falar os valores, tá, gente? Porque aí faz parte da estrutura da Algar Telecom, mas era para a gente gerar X milhões de reais de receita incremental no 5º ano da operação. Nós saímos de lá com essa ambição. A gente gerou esses X milhões o ano passado. Então, a gente antecipou em 2 anos. Esse ano, nós já fizemos quase, mais de 2x, está chegando quase em 3x. Então, obviamente, a meta subiu, né, gente? Alcançamos uma meta agora, realmente a régua subiu e tem altíssimas expectativas, porque a gente está trazendo aí no pipe. Então, essa terceira torre é essa torre de gerar resultados. É a torre onde a gente implanta os produtos, a gente desenvolve e implanta. Muitas pessoas me perguntam como é esse relacionamento de internalização dessas soluções dentro da estrutura da Algar Telecom. A gente tem autonomia, flexibilidade no desenvolvimento da solução, como eu falei, é uma estrutura ágil, então a gente desenvolve os MVPs, evolui o nosso produto até quando ele está pronto, e depois a gente avança na internalização desse produto dentro da estrutura da Algar Telecom, porque todo novo produto, ele carece de um cuidado maior. Eu até brinco que a gente faz o nursery, né, desse nosso filho, que ainda é muito novinho, até que ele consiga pedir comida sozinho, sobreviver sozinho, se inserir dentro da estrutura da Algar Telecom sem problemas. Então, a gente cuida desse produto até que ele tenha uma certa escala, e depois, a hora que ele tem escala, aí é só felicidade, né? E aí, nessa torre, a gente traz esses resultados que eu falei para você, que alimentam toda essa roda e positivamente faz com que a gente continue aí trazer mais e mais iniciativas para a Algar Telecom. É isso. Muito legal, Zay. Você citou vários modelos de inovação que a gente sempre fala, a gente sempre bate martelo aqui, né? A gente tem que trabalhar com um portfólio de inovação de vários moldes. E você trouxe um pouco do que era o sonho do Brain lá atrás, né? E que vocês já superaram esse grande objetivo que vocês tinham em 5 anos. E eu teria 2 perguntas para ti que eu vou juntar aqui. Primeira e o que vem para frente? Qual que é teu novo sonho para o Brain, considerando que vocês já superaram o objetivo de vocês em 5 anos? E se você pudesse dar uma dica só para quem está começando agora, qual você daria? Ai, ótimo. Então, primeiro vou falar do que vem por aí, né? Assim, eu expliquei para vocês que a gente trabalha desde o início, né, da nossa existência com um foco inicial na geração de soluções, produtos e serviços que estão mais próximos do core. E a gente, nos primeiros anos da nossa operação, a gente focou nisso, tá, Milena? Então, todos esses resultados que eu estou falando para vocês, eles são entregáveis que vieram dessas iniciativas que são mais próximas do core da empresa, né? Então, produtos, serviços e até nova unidade de negócio inserida dentro do contexto da empresa, que é a unidade do IoT, foram essas iniciativas que geraram todo esse resultado e entregaram a nossa ambição que foi dada no nosso nascimento. Mas desde o nosso nascimento, a gente tinha um objetivo que ficou adormecido por um tempo, que é a criação de novos negócios, né? Spin-offs. E que a gente iniciou
os nossos trabalhos ou o aprofundamento no ano passado. Esse ano a gente já trouxe 2 iniciativas já em estágio bastante maduro para a empresa e que são mais complexas, porque daí nós estamos falando de spin-offs, de fato, né, que vão nascer e crescer dentro da estrutura da Algar Telecom, e que a gente está prestes a tirar do papel, diríamos assim, numa fase já avançada das aprovações iniciais dentro da estrutura de governança da Algar Telecom, e que muito possivelmente no próximo ano a gente tira do papel. Então, do ponto de vista de a última torre de geração de resultado, a nossa grande expectativa é essa, e a gente conseguir também avançar para a criação de novos negócios e que, consequentemente, eles são mais distantes do core, que tem a sua complexidade, né? Além disso, dentro da estrutura de Open Innovation, eu falei para vocês a forma como a gente se relaciona com as startups, né? E a nossa iniciativa de ir para Portugal, a gente pretende, né, assim, de fato, aprofundar isso. A gente quer se internacionalizar, a gente está mais próximo do ecossistema português, mas estamos abertos, olhando outros possíveis ecossistemas. Mas um grande objetivo nosso para o futuro é a gente, com essa internacionalização, a gente entender novas culturas, novas formas de trabalho, a gente ampliar o leque de oportunidades aí para a Algar Telecom e para o Grupo Algar. E também na questão de Open Innovation, a gente pretende dar um passo a mais. Hoje, a Algar Telecom ela não faz investimentos em startups, ela já fez investimentos no passado, inclusive em parceria com a ICE, nossas primeiras iniciativas de aceleração com vocês. A gente quer muito dar esse passo de, a partir do ano que vem, a gente passar também a fazer, voltar a fazer, né, assim, investimentos em startups. Estamos, né, estruturando o formato ainda para isso, né? Então, nesses 2 pilares, os nossos próximos passos são esses. E no pilar da questão do mindset, a gente quer muito levar todo esse know-how, esse conhecimento que nós adquirimos ao longo desse tempo para outros clientes, né? Para isso, a gente lançou recentemente o nosso Brain Academy. O que a gente pretende fazer? A gente aumentar a conexão do Grupo Algar com seus clientes, né? A gente pretende ajudar os nossos clientes com seus próprios desafios. Então, a gente pretende, com esse braço de mindset, a gente conseguir eventualmente apoiar e outras empresas que têm o mesmo desafio, né, e que queiram de alguma maneira aprender conosco, né? Então, assim, se eu puder dar uma dica, né, assim, para quem vai começar essa jornada, na verdade eu quero dar 2 dicas. A primeira é que a inovação ela requer foco, né? Se não for, eu acho que a modelagem que a Algar Telecom criou de ter uma unidade de negócio, hoje nós somos, de fato, uma unidade totalmente independente, mas ter esse foco, seja no modelo de uma unidade estruturada dentro da própria organização ou fora, como a Algar Telecom decidiu fazer, eu acho que é necessário. Senão, as iniciativas elas se perdem, né? Assim, as áreas não vão dar o foco necessário para que a inovação aconteça enquanto a transformação do mindset está acontecendo. Depois eu acho que até isso pode ser, de alguma maneira, descentralizado, né? Assim, mas eu acho que inicialmente ter essa estrutura focada, pelo menos no nosso caso, foi essencial para que a inovação acontecesse. E o segundo é que eu entendo que, assim, a empresa ela precisa, de fato, querer fazer essa transformação digital, transformação de mindset, como eu falei, assim, é uma transformação cultural. Então, precisa de ter o buy-in, né, assim, da autogestão, precisa de ter um desejo da empresa de que, de fato, a inovação esteja impregnada na cultura da empresa. Então, esse apoio aqui internamente, ele foi fundamental para que a transformação acontecesse. Então, eu entendo que talvez esse seja o principal trigger, né? Assim, essa buy-in, né, assim, dos principais stakeholders da empresa, para colocar isso, de fato, na agenda estratégica, e depois a estrutura, como isso vai acontecer, que ela tenha esse foco necessário. Então, são esses 2 pontos, Milena. Zaima, muito obrigado por tudo que você compartilhou aqui hoje. Eu vou tentar fazer um resumo, porque é muita coisa que você falou, mas na minha cabeça está assim.
Não existe transformação digital sem a transformação cultural. Eu preciso cuidar da transformação do mindset, cuidar das pessoas, promover essa troca de experiências, viver na prática realmente, né? Trazer as pessoas para o Brain. Foi uma das ações que vocês fizeram que deu muito resultado de promover essa oxigenação desse modelo mental de inovação, que é muito garantido por você, essa busca por resultados na prática. Inovação tem que ter foco, como você disse, tem que dar resultado na prática. E se a gente tiver que colocar aqui uma perspectiva bastante integradora, quando você fala que o buy-in da alta liderança ele veio, é porque vocês, como Brain, estão entregando as tendências de clientes, tecnologias e indústria. Vocês definem com muita clareza os objetivos estratégicos da Algar e que naturalmente se refletem no Brain. Vocês têm muito claro teses que vocês atacam, vocês não saem atirando para todo lado, como se fala popularmente. Vocês têm muito claro e focado onde você coloca a sua energia, e você tem uma esteira de iniciativas, todas elas muito pautadas por métricas de evolução, de progresso, de resultados, que naturalmente entregam para você mais ou menos de acordo com a sua estratégia para o Brain, que se conecta com a estratégia da Algar. É isso? Perfeito, LG, exatamente isso. Então tá bom. Exatamente. Então, para você que acompanhou, foi uma aula de como fazer inovação aberta, promover o intraempreendedorismo, promover uma transformação cultural a partir das pessoas, a partir das iniciativas de inovação e, naturalmente, dar resultados para a companhia. Milena, muito obrigado. É sempre um prazer e foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, LG. E obrigada, Zaima, de novo. Foi muito bom e com certeza muita gente vai ganhar muito aí ouvindo um pouco das suas palavras, da tua experiência. Eu que agradeço, Milena, LG, espero realmente ter contribuído com os ouvintes e contem comigo, né? Estou à disposição aí para a gente trocar ideia, como eu falei no início, inovação tem que ter muita colaboração, então muitas cabeças pensam melhores do que só uma, né? Então, e é junto dos bons que a gente fica melhor. É assim que a gente fala comigo, viu? É junto dos Foi bons um que a gente prazer. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, o nosso aí melhor dessa conversa aqui quando a gente entrou. Para você que acompanhou, esse foi mais um episódio da websérie Open Innovation Hubs e Labs de Inovação. Todos eles estão no nosso canal no YouTube.